Episódio 18 do podcast Casual Chique, o podcast que eleva o seu potencial de imagem de uma forma leve e descontraída. E hoje estou aqui para falar sobre cores, que é um tema que vocês gostam, pedem pra gente comentar, falar, e eu resolvi trazer uma pessoa que eu admiro muito e que eu acompanho há muitos anos, e não só acompanho, mas peço para as minhas clientes acompanharem, porque eu acho que um verdadeiro consultor de imagem, ele precisa reconhecer consultores que fazem realmente a diferença na vida das pessoas, e hoje quem está aqui é a Paula Salvador. Paula, seja muito bem-vinda e muito obrigada por aceitar o convite, viu? Bruna, muito obrigada. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui participando desse podcast, que eu acho que fala de moda de um jeito que eu acredito muito também. Então, acredito que a gente pensa parecido aí nesse quesito. Eu tô muito feliz, viu? E, Paula, você tem um olhar bem estratégico para as cores. A gente vai conversar sobre realmente coloração pessoal aqui hoje. A gente vai falar sobre a sua evolução, né? Porque foi uma evolução, né, Paula? Como é que foi para você, assim, pensar em mudar? Eu sei, a gente tem um roteirinho aqui, mas já pensando, assim, nessa questão dessa evolução, para você foi natural no processo? Essa pergunta não tá ali, mas veio na minha cabeça. Mas depois de quantos anos que você, de carreira, que você fez essa transição aí para as 16 estações? Olha, era uma necessidade que eu comecei a perceber atendendo, então foram cerca de 4 anos, até que começou a incomodar o fato de encontrar um resultado e ter que falar para cliente que não era bem aquilo que eu tinha para entregar. Uhum. E teve uma cliente específica que foi o ponto-chave de eu dizer, não, eu preciso mesmo ter um material para entregar, que era uma cliente que teve um resultado de cores mais escuras, cores mais suaves e cores mais frias. A que mais aparece. E eu não conseguia entregar um resultado de inverno escuro. Eu entregava uma cartela que ainda era de outra marca, que trabalhava com verniz. Então, piorava ainda mais a percepção dela, porque o inverno escuro ele vai ter uma intensidade média. E aí vinha uma cartela com verniz, que era muito viva, com cores muito escuras. Então, não fechou muito com o resultado que eu precisava dar para ela. E foi para ela mesmo que eu disse, olha, assim que eu tiver as minhas cartelas, eu vou trazer esse novo resultado, vou te entregar, e fiz isso depois que eu lancei as cartelas PS Estilo. Maravilhoso! Vocês viram como a Paula tem um repertório incrível sobre coloração pessoal, e ela tá aqui hoje para realmente abrir a mente, né, conversar de uma forma leve e também trazer, assim, às vezes um quentinho no coração para quem, às vezes, tem alguma cartela que tem uma característica variável e às vezes ainda não se encontrou de alguma forma, e às vezes pode ser um alento para essa pessoa que está ouvindo aqui a gente, não é? Com certeza. Ontem mesmo eu recebi um relato no Instagram que era de uma pessoa falando que ela adorava essa ideia do método de 16, ela não é consultora, mas ela já fez 2 análises e teve um resultado de verão suave, teve um resultado de inverno frio. E com certeza o erro não é um erro das consultoras, mas é realmente uma falta, né? Sim, então é um resultado que tem que sempre ficar fazendo ressalvas. Então a cliente percebe e ela mesma, quando viu, disse, é o meu caso inverno suave. Então eu adorei saber que tem essa cartela específica que eu consigo me sentir representada. Sim. Porque realmente a cliente percebe todas essas nuances que a gente vê na análise, né? Sim. Ela vê que não tá ideal, então acho que muita gente até pensa, vai me confundir, será que a cliente vai entender? E no fim, o que a cliente mais quer é ter um resultado que é coerente com o que ela viu, que ela vê no espelho, que passa página a página e vê que tem um resultado correto. Verdade. Então, no fim, acho que quem se preocupa mais com nomenclatura acaba sendo nós consultoras. É verdade. E a cliente quer o quê? A cartela, quer saber as cores em si. Pra ela. Exatamente. Mas você sabe que às vezes tem o clã da cartela também, né? Às vezes, uma cliente me falou assim que ela foi numa festa e aí, tipo, tinha as que sabiam a cartela, as que não sabiam e que já sabia a nomenclatura e tal. Eu não sei se isso já ouviu o relato, né? Aí, assim, quando ela fala, sei lá, sou um inverno suave, aí, tipo, mas isso, né? Então, realmente, acho que é legal desmistificar, né? E trazer realmente, mas foi o que você falou, quem se preocupa mais com a questão da nomenclatura é a consultora, com certeza, não é? E quando a gente pensa ali em quais são esses resultados, a única ressalva que eu faço para cliente é assim,
esse é um método mais atualizado Sim. e nem todo mundo trabalha. Pode ser que, ao pesquisar na internet, não encontre tanta informação assim. Mas eu acho que deixando isso claro, ela fica segura. Inclusive, elas ficam... Hoje em dia é um diferencial. Ela fica mais segura sabendo que existe um método muito mais completo do que procurar o método de 12. Então, hoje em dia, pessoas me perguntam quem trabalha com as suas cartelas do método de 16 para poder buscar já uma análise que não vai ficar nesse meio termo, não vai ter que fazer ressalvas e vai ter o resultado perfeito. Sim, antes de fazer um comentário que eu queria falar sobre essas variáveis e tudo esse complemento, eu quero te apresentar para eu não esquecer aqui, tá bom, Paula? Vamos lá, eu vou falar um pouquinho da Paula para vocês. Provavelmente muita gente já conhece a Paula aqui, porque é um público, né, que gosta de consultoria de imagem, às vezes o público da Paula tá aqui, o meu também, mas para quem não conhece a Paula, ela é jornalista e sempre trabalhou com moda, incluindo a área de redes sociais, e desde 2018 está na área de consultoria de estilo. E então, assim, ela conta com mais de 1.000 atendimentos entre consultorias e colorações. E ela se consolidou a sua experiência nesse segmento, o que levou a criar a sua própria marca, que é a PS Estilo, né? Que vem crescendo, né, Paula? E a PS Estilo, ela surgiu para preencher uma lacuna que a Paula identificou no mercado de coloração pessoal, oferecendo produtos mais didáticos e uma seleção de cores mais lógica. A marca se destaca pela inovação, como o uso do método das 16 estações, em vez das 12 convencionais, proporcionando uma experiência mais precisa para consultoras e clientes. Falei tudo certinho, né, Paula? Tudo certinho. Então tá bom. E eu acho que... Depois eu vou deixar, tá, o arroba dela, as redes sociais, vai estar lá também no Casual Chique no Instagram, em todas, TikTok, mas eu vou deixar na descrição aqui do YouTube e do Spotify para vocês seguirem a Paula e conhecerem um pouquinho mais do método. E o que eu ia falar é que, assim, eu trabalho ainda com o método das 12 estações, mas, assim, a minha percepção não é uma coisa que me ensinaram, assim, que me falaram do jeitinho que eu vou falar agora para vocês. Mas o que eu vejo é que quando no método das 12 estações abre-se a possibilidade que está realmente na apostila, que fala pelo método, que existe uma variável, a variável para mim é a que tá faltando, né? E se existe essa variável, porque é normal no método das 12 estações, das cartelas que você vê por aí, você vai ver uma pessoa que, você é um inverno escuro com uma variável de suavidade, como a Paula falou. Mas essa variável de suavidade, para mim, se existe, se o método das 12 estações, né, realmente valida que existe a variável, falta realmente a cliente pegar na mão, né, a cartelinha e entender no papel aquilo que, não é? Acho que era isso que você sentia, né? Exatamente. Porque, de fato, quando a gente para analisar o método de 12, ele já coloca essa alteração de intensidade nas cores. Então, a gente, claro, para ter um inverno vivo, a gente precisa também de um inverno que seja um pouco menos, que é o inverno frio. E depois disso, a gente tem o inverno escuro, que vai estar no médio. E aí, quando a gente tem um resultado que é suave, que não é médio, isso não estava ali dentro dessas características. Então, até confesso que eu já ouvi de profissionais da área que se você faz uma análise que deu escuro e vivo, necessariamente essa pessoa é fria. E isso é um erro muito grande, porque todas as características podem coexistir. Então, não necessariamente vai ser um inverno. Pode ser que essa pessoa, inclusive, seja escuro, vivo, e seja quente, que é o caso de outono vivo, que eu também já encontrei. Então, acho que também temos que cuidar, porque pode até ser que alguém não tenha feito tantas análises de algumas dessas, mas, né, quem somos nós para avaliar toda a variedade que existe de belezas por aí? Sim. Então, acho que o que o método de 16 traz é uma segurança. Qualquer resultado que a gente tiver, vai ter uma cartela perfeita para aquilo. E, inclusive, até uma falta que eu sentia também nas cartelas era a falta de essa informação das características da análise muito claras, que é algo que a gente coloca mesmo nas cartelas para poder trazer. Então, a gente tem uma tabelinha muito visual que ajuda a entender quais são aquelas características. E até entender assim, mas qual que é a diferença do meu inverno escuro para um inverno suave? Esse fica mais no médio, o outro vai para o suave. Então,
tudo fica mais visual e a cliente consegue entender mais essas nuances. É porque a cor, ela só a gente só entende a cor pela comparação, não é? Então, quando eu falo para o cliente aquilo, que ele tem uma característica variável, eu acho que com o tempo, o mercado e com as cartelas que eu realmente estou trabalhando atualmente, mas a Paula também tem, né? Eu acho que é uma tendência a se atualizar, né? Mas o cliente, ele precisa, eu acho que é uma necessidade que a gente vê no dia a dia, que o cliente precisa ver no papel, na prática, o que é essa característica variável, porque senão fica muito vago, né? Porque o cliente não tem o mesmo entendimento de cor que a gente tem por estudar, né, Paula? Sim, e até outras faltas. A gente tem que partir dessa ideia de que cliente não tem nenhuma familiaridade com cores, o que é vivo, o que é suave, e até essa foi uma falta que eu quis suprir nesses produtos. Legal. Porque tá bem bonito. A gente não precisa... Como que a pessoa vai saber o que é o frio, o que é o quente? Então, assim, as cores são nomeadas. A minha intenção não é pra pessoa ficar buscando, olhar a cartela pra ver se a cor tá correta ou não. Eu quero que a cliente saiba, porque ela sabe que a cor, se está mais azulada no verde, ela vai ser fria. E se tiver amarelada? E, inclusive, eu costumo trazer até outras dicas pra cliente, que é: nossa, não estou conseguindo ver se está azulado ou está amarelado. Então, a cor está no meio do caminho. Existe cor que fica muito equilibrada. Eu quero que saiba o que é o extremo. Eu não quero que fique no detalhezinho de daqui a pouco não encontrar a cor exata e achar que, né, ficar difícil. Então, eu acho que o nosso papel é muito mais do que entregar a cartela, identificar a cartela, dar um nome da cartela. É explicar para a cliente como usar. E acho que muita gente hoje já sabe sua cartela, como falou, tem os clãs, mas muita gente ainda não sabe como aplicar. Fica presa a usar determinadas cores que sabe que estão certas. Tem medo de usar algo que está errado. Então, tudo isso acontece e eu acho que por mais que a coloração esteja muito popularizada, ainda não é do jeito que eu gostaria, é o jeito que eu acho que é onde a gente ainda precisa chegar. Precisa chegar, né? Não, mas é por isso que eu trouxe você aqui, porque realmente foi o que eu falo. Estilo tem diversas metodologias, coloração tem diversas metodologias, e a gente vai trabalhar com o que a gente acredita. E se a gente vê que o mercado está pedindo, é normal a gente também se atualizar e buscar, não é? Com certeza. Né? E eu vou fazer, eu ia te perguntar sobre a criação da marca, né? Então, assim, você me respondeu, né? E você acha que as clientes, quando você começou a trazer essa questão dos 16 estações, mudou? Elas sentiram as seguidoras, principalmente, por que você sentiu não sei, eu não esqueci a palavra, mas uma sensação de que de não pertencimento, assim, sabe? Eu acho que o que surge quando, num primeiro momento, as pessoas sabem desse novo método é um medo de: eu preciso refazer a minha análise? Ah, tá. Será que a minha análise tá certa? Entendi. E sempre que as pessoas me perguntam sobre isso, eu falo que depende como foi a sua análise. Se durante a análise pareceu um problema não ter identificado, ficou difícil de ver ali, a cartela ideal ficou muito entre duas, pode ser que sim. Mas se correu tudo bem, não é um problema. Inclusive, assim, foi uma preocupação minha não invalidar tudo que a gente tinha até então. Porque quando a gente pensa no método de 12 cartelas, que é o que a gente coloca aí, Paula, pra gente ver. Eu vou falar do livro, pode falar. Eu vou entregar o livro para a Paula daqui a pouco, mas pode falar, daqui a pouco a gente fala dele. Aqui, quando a gente olha esse método de 12 cartelas, a gente vê ali essa variação, existe uma falta de certas características que não estão abrangidas. Que seria... quando a gente pensa, por exemplo, numa primavera, existem características que são fixas. A gente sempre vê cores de primavera como claras e quentes. E existia já uma variação de intensidade. Ela poderia ser mais viva, poderia ser um pouquinho menos, ter uma intensidade média. E o que fazia falta, por exemplo, seria uma primavera mais suave. Esse método que eu trago de 16 cartelas, ele já existe desde 2010, por uma consultora americana chamada Farrell Joaquin. E ela trouxe essa falta já há bastante tempo. E se a gente pensar que o método de 12 existe desde os anos 80, realmente é muito tempo sem revisitar, sem analisar o que aconteceu ao longo desses anos na coloração. Então, quando a gente para pensar sobre isso, realmente é necessário que a gente se atualize. Quando a gente para olhar sobre o método que é o 4x4 da Farrell, o que ela traz é uma primavera escura.
ao invés de falar uma primavera suave. A falta que ela percebe é exatamente a mesma. Só que ela preferiu ir pela questão do claro e do escuro. O que pra mim não faz tanto sentido quando a gente pensa que já existe uma variação de intensidade. Então a gente só precisa preencher essa lacuna. E quando eu penso numa primavera escura, eu não relaciono com cores de primavera. Eu não penso em maquiagens de cores claras e quentes. Então eu acho que começa a dar uma confusão muito grande. Tanto que quando surgia essa falta, eu dizia, eu preciso de uma primavera nessas cores que estão aqui, claras e quentes, só que numa versão mais suave. Eu não dizia que eu precisava de um outono claro. Então, como isso confundia muito, eu fiz questão de que a gente trouxesse esse método de uma forma que não invalidasse o que a gente tinha até então. Então, por isso que não tem nenhum problema com análises feitas anteriormente. E a falta é a mesma, né? O que muda é a forma que isso fica mais prático e lógico pra gente usar. Eu acho que realmente quem vem até aqui pensando que a gente tá falando, até mesmo que eu ainda estou... Não é que eu não acredito que eu estou trabalhando com o método das 12 estações, mas esse método das 12 estações, que é da Estúdio Imagine, ele acredita na variável. Então, se acredita na variável, por que não ter a cartela com o nome dessa variável? É isso que até hoje eu fiquei pensando. E eu acho que é legal, assim, é uma forma da gente jogar para o mercado, porque são profissionais excelentes que nós temos no mercado e que a gente pode agregar para a vida do nosso cliente, né? E, Bruna, até diria que além disso, quando a gente percebe cartelas que trabalham com o método de 12, para mim é como se essa falta já acontecesse lá. Porque, por exemplo, quando eu trabalhava com o método de 12, eu via cartelas de outono quente muito mais vivas do que elas deveriam ser, conforme o que a gente entende por um outono quente, que é escuro, suave e quente. Então, eu sinto que quem trabalha com o método de 12 é como se desse uma adaptada nas cartelas que existem para suprir essa falta que existe, ao invés de criar uma cartela nova. Então, quando eu vejo inverno frio com uma cor muito clara, eu estranho, tem alguma coisa de errado ali pra mim. É uma cartela escura, não é pra ter um lilás tão claro ali fazendo parte, é pra ser cores médias a escuras. Só que, claro, começa a se fazer isso justamente pra tapar uma falta que estava existindo. Só que eu prefiro ser mais coerente, entregar algo que realmente faz sentido. Todo o nosso processo de criação... Mais afunilado, né? Todo o processo de criação do PS Estilo, ele começou criando um círculo cromático. Levou 2 anos pra gente criar todos esses produtos. O trabalho que você teve. Muito, porque é preciso um círculo cromático que seja abrangente, que tenha todos os tons. E aí, depois disso, a gente faz uma seleção de cores quentes e frias que vão para cada cartela. Então, a gente tem do claro pro escuro. E aí, o inverno vai pegar do médio pro escuro. Então, a gente tem exatamente as mesmas tonalidades. Dá para comparar entre uma cartela e outra. Muda um pouquinho a intensidade. Então, adiciona aqui um pouquinho mais de saturação. Aqui tira um pouquinho. Foi realmente muito minucioso para poder ter esse material para entregar, que é algo que faz diferença para a cliente poder perceber. Hoje em dia, quando a gente abre essas cartelas, fica visível. Em outras marcas, o que eu encontrava? Às vezes, a mesma página tinha variações de tons que não tinha necessidade. Então, hoje, tanto que quando a gente abre uma cartela para esse estilo, a gente vê praticamente o círculo cromático no recorte das cores. É muito linda essas cartelas. Né? Então, a parte toda de tanto trazer isso de uma forma mais didática, que é outra coisa que eu acredito, de colocar nome nas cores para a pessoa entender. Então, realmente assim, a minha intenção foi criar produtos que não existiam, que eu procurei e não tinha. Então, eu digo que eu criei meu material dos sonhos para trabalhar com coloração. Para você mesmo, né? E para outras consultoras. E essa nossa conversa que a gente tá tendo, né? Mas que tá rolando aqui, é uma conversa de bastidor que muitas consultoras conversam, né, gente? É uma coisa assim que é uma conversa de bastidor que tá sendo gravada, porque eu, durante 8 anos, eu ouço essas indagações pelos cantos, né? E realmente, mas assim, eu acho que não foi o que eu falei, o método que eu tô trabalhando, que eu trabalho, realmente já contempla isso, só precisa da cartela para mostrar. Então, quando tem essa falta, né, Paula, você tem um material, uma das perguntas é essa, você tem ela tem as cartelinhas da primavera suave, que é essa variável, né, do inverno suave, do outono vivo e do verão vivo, né? Exatamente. E aí, eu deixo aqui no escritório, porque quando acontece, eu entrego para o cliente, aqui mais sai é inverno suave, e esses dias saiu uma primavera suave também, né? Mas aí você tem no site tudo, como é que funciona? Isso, a gente tem as
16 cartelas, mas as 16 cartelas também funcionam para quem quiser comprar só as 12, funciona também para quem quiser comprar só 4, que vai nas principais, que seriam as quentes e frias, elas conseguem abranger quem trabalha com o método de 4, e eu acho que o principal, até para as pessoas entenderem, o método é o mesmo. Não precisa de um curso para aplicar o método de 16, o processo é exatamente o mesmo. Gente. Encontra as mesmas características, que é a profundidade, a intensidade, a temperatura. A questão é, certos resultados não estavam abrangidos. Eles não tinham resultado no final e tinha que entregar uma cartela que era mais viva, que era mais suave, então não ficava 100% coerente com o resultado. Então, a ideia aqui é só melhorar a entrega para cliente. Sim. Não, e sai muito variável. E a gente fala, sua cartela é variável, né? E assim, o que aconteceu, posso trazer um caso aqui que aconteceu até para as pessoas, quem sabe alguém se identifica. Foi um rapaz que recentemente ele fez num curso e ele era primavera, assim, na verdade, ele é. Mas o que acontece? Eles ficaram na dúvida. Passava outono suave, ficava suave demais. Passava a primavera clara, ficava intensa demais. Só que daí deixaram ele no outono suave, né? Mas aí ele falou, Bruno, eu vou aí no seu escritório porque eu queria ver e queria debater de uma forma mais leve porque eu não me senti muito à vontade de debater aquele dia. Tá, aí a gente fez aqui. Passa outono suave, passa primavera clara. Daí eu falei, olha, pra mim você é primavera. Pra mim, no método das 12 estações, primavera clara. Mas se você quiser afunilar isso aqui e deixar mais personalizado ainda para a tua vida, primavera suave. Então, assim, por isso que eu falo, é importante o olhar do consultor, né? E abrir a mente também do cliente, né? E já aconteceu das primaveras com você? Já aconteceu com todas essas 4 cartelas extras, eu já tive. Já tive muitos verões vivos. Muitas, talvez o que apareceu um pouco menos foi outono vivo, mas já tive esse resultado também. Você pôs uma foto? Claro, tenho sim. Aí, põe uma... Aí, ó, tem algumas. E tem alguma de cada, mas sempre é importante lembrar que dentro de uma mesma cartela temos contrastes diferentes, temos belezas diferentes, né? Eu não gosto muito dessa ideia, tem quem trabalha até colocando fotos em dossiês na capa, como se primavera fosse ser loira. Eu acho que isso gera muita confusão nas clientes. Estereótipos, exatamente. A gente tem muitas belezas, então não significa que determinado contraste tem que ter certa cartela, ou que tal característica vai determinar uma cartela. Sim. Até porque tem características que a gente muda tom de cabelo, enfim. Então, realmente não acredito nisso, mas só pra gente ter alguns exemplos aqui de resultados que já apareceram e de clientes que ficaram muito felizes por ter esse resultado pra receber, que coordena com tudo que a gente viu. Então, inclusive, aí eu entrego a cartela. Tenho a cartela digital também, que eu acho boa para ter esse material sempre à mão. E durante a análise, a gente também tem os tecidos. A gente já lançou esse tecido, né? Depois de descobrir já as características da análise da pessoa, se é claro, escuro, quente, frio, vivo ou suave. A gente tem os tecidos que eles juntam 5 cores em cada uma das cartelas. Então, a gente pega uma seleção de 5 cores e consegue fazer essa comparação. A gente já vende essas dos 4 tecidos extras do método de 16, mas a gente vai ter também esses outros 12 para incluir, até porque o que eu faço hoje e que funciona muito bem é colocar. Então, descobrimos que é escuro e frio. E vamos supor que seja suave, que é o caso de um inverno suave. Eu coloco todos os invernos para a pessoa comparar. E aí já coloco, como a gente já viu que é suave, eu já coloco numa ordem, começando do mais vivo, para ela ir ver como vai melhorando ali. Treinando o olhar. Isso, e percebendo, chega um pouco antes dessa cor. E ela já vai acompanhando. E aí, no final, a gente consegue chegar nessa cartela. E o tecido ajuda porque a comparação é exatamente a mesma. No inverno, a gente vai ter azul, verde, roxo, rosa. E aí, dá para ver exatamente a variação de tonalidades. E até perceber que dentro do inverno, é tudo muito parecido mesmo. Isso é importante, As cores são as mesmas, elas só dão uma adaptada. Um pouquinho mais escuro, um pouquinho mais vivo. Exatamente. Você tem um pensamento, uma linha de raciocínio muito parecida com a minha. E até mesmo na hora de passar os tecidos, eu vou daquele que é mais assim, até chegar no dela, para ela ir percebendo, porque aquilo vai treinando o olhar dela e não deixa dúvidas para a cliente, né? Ela para sair satisfeita e falar, uau, é isso, sou eu, Deus me fez assim, não é? Sim, e eu acho que essa segurança é mais importante do que a gente saber.
Pra consultora, claro, a gente quer saber o resultado e tudo mais, mas o foco não é esse. O foco é passar essa informação. Porque se ela não tem segurança de qual foi esse resultado, por quê, qual era a diferença, mas por que não era inverno frio, qual que é a diferença entre eles, ela consegue aí sim ter mais segurança e depois começar a aplicar. Então, realmente é algo assim que muda bastante. Muda e a até percepção. recebo muitos relatos, por exemplo, aqui, né, no caso do verão vivo, né, de gente que sentia falta de um verão vivo e aí acabava entregando o verão claro para cliente, porque ele é um pouquinho mais intenso do que os outros, ele teria uma intensidade média, em certas cartelas eu acho que ele até vivo demais, mas aí assim, chegando nesse resultado, a gente tem, aqui tá perfeito, temos um verão vivo, então as cores ficam bem coerentes, e dá até pra gente ver nessa diferença também, que eu trouxe também esse caso do inverno suave, dá pra ver bem a diferença, porque os tons frios são os mesmos, então a gente não faz essa separação de neutro frio, neutro quente, porque para cliente eu não acho que é tão relevante. Eu prefiro separar cores quentes, cores frias, senão vira muito detalhe e ela já não consegue aplicar com tanta facilidade. Então, se a gente for observar nessas duas cartelas, praticamente os tons são os mesmos, eles só estão adaptados. Então, até a cliente consegue perceber toda essa diferença que existe, né, de intensidade, de claro, de escuro. Então, fica muito coerente quando a gente usa um material assim. Eu sei que eu sou suspeita, mas é porque eu vi a diferença que faz na minha análise e que a cliente percebe também. Percebe. E você sabe que, voltando no inverno, põe no inverno, por favor, Paula, ali no inverno suave, isso. Você sabe que me veio na cabeça algumas pessoas de verão suave com variável de profundidade, que é aquela pessoa que tem cor, por causa do contraste também, né? Então, eu lembro, às vezes até a gente fala para cliente, olha, você é um verão suave, com variável de profundidade, e você segue essas cores mais escuras que estão na parte de cima da cartela. Seria basicamente aquilo que tá aqui, seria um inverno suave, né, Paula? Isso, exatamente. Então fica uma seleção, inclusive, depois que eu passo os tecidos, às vezes eu até fico, ficamos entre duas. Já descartamos, por exemplo, 2 cartelas e ficamos aqui entre 2 opções. Eu sempre prefiro abrir a cartela e aí abro página por página com a cliente. A gente tem uma cartela que é um pouquinho maior, então realmente ajuda a ver todas as cores. E o mais legal é que a cliente começa a perceber. O que eu falo na análise eu preciso te explicar o que é essa harmonia, porque eu não quero que fique dependente de olhar a cartela. Eu quero que chegue num provador e consiga realmente ver essa cor aqui tá chegando antes que eu. Ela tá muito escura, ela tá muito clara. E esse tipo de efeito a gente consegue perceber quando vai entendendo o que tem harmonia, o que nos continua. Então, essa realmente é a ideia. É a ideia, muito bom. E antes de continuar aqui, eu quero entregar o livro, então posso entregar pra você? Claro. Que mandaram pra Paula, é a fã. Eu quero, são os 10 Ds do Personal Stylist pra você ler. Quando você vai voltar de avião, né? Vai voltar e você vai lendo. Tá bom? Eu vou ler pra vocês um pouquinho sobre a fã, tá? Olha, esse livro foi enviado, olha só, aqui, eu tô passando pra frente, gente, já tô dando spoiler do que a Paula vai falar aqui, ó. Aqui, volta. Ela tem esses 2 livros. Um é o Moda e... Ai, gente, eu tô sem o óculos ali. Moda e Identidade Pessoal, que eles me enviaram também. E eu vou ler pra vocês sobre a Fã. A Fã, da Fã Alto Estilo, é um pseudônimo da autora do best-seller, desse que eu entreguei pra Paula, dos 10 Ds, que descreve uma técnica criada pela própria autora para a descoberta de um estilo pessoal. Então, este livro, ele já impactou diversas mulheres, se tornou material de referência para consultores de imagem de estilo no Brasil e também no exterior. E com mais de 13 anos de experiência em marketing, a autora, ela é apaixonada por livros, possui MBA em marketing pela USP, especialização em marketing digital pela FGV. Então, assim, ela tem várias formações e agora ela está trazendo todo esse conhecimento também aliado, né, e trazendo para o livro. E eu acho que não é só para consultora, mas a pessoa que é leiga e quer entender um pouquinho do seu estilo, vale a pena também, né, Paula? Lógico Com certeza. que um processo de consultoria de imagem é algo bem mais profundo, mas é gostoso para quem quer conhecer, entender um pouquinho, né? E juntar coloração com a parte de estilo é onde a gente tem realmente o combo completo, né? Pra ajudar em todas as esferas da parte de estilo. Sim, isso é verdade. E ambos os livros, ela diz que são essenciais para agregar e enriquecer ainda mais
a formação da consultora de imagem e o trabalho como consultora de imagem. Então, muito obrigada, Fã. Espero você aqui depois. Ela falou que queria vir aqui no podcast para falar um pouquinho, né? E foi o que eu falei, eu adoro conhecer metodologias novas, entender, porque eu acho que a gente não pode viver numa caixinha e conhecer coisas novas, né? E aí eu tô colocando aqui para vocês o cupom, que os impressos, se vocês colocarem lá no site, que eu vou colocar na descrição, você tem o desconto do frete, com o Casual Chique Frete, e nos livros digitais, que tem a versão digital, você tem 10% de desconto, Casual Chique 10, tá bom? Então, assim, boa leitura, e eu já comecei a ler, tô gostando bastante. E esse eu vou só ler 3Ds, que ela fala que é 10Ds, né? Eu vou deixar até separadinho aqui. Eu separei alguns bem legais. Do Dress Code, quais as regras para aprender os códigos de vestimenta e como alinhá-los à sua imagem. Vamos ver mais um D aqui. Desvende o seu guarda-roupa, aprenda a analisar as peças que você já possui e maximize o uso do seu armário. E um que eu gosto bastante aqui, ó, desejo com cuidado. Compreenda a importância do consumo consciente na moda. Você tá curiosa para saber os outros Ds? Então dá uma olhadinha no livro que vocês vão gostar, viu? Muito obrigada pelo envio e eu também agradeço os livros que eu recebi. Eu estou adorando ler, tá bom? Obrigada. E Paula, vamos lá. Então vamos voltar aqui. Vou voltar aqui na sua apresentação pra gente não... Opa, voltei pro começo. Aqui a gente parou aqui, eu vou deixar com você, tá? Caso você tenha interesse em passar pra frente. E aqui, deixa eu ver se eu perguntei aqui mais alguma coisa. E assim, foi o que você falou. Então, assim, quem quer se atualizar pro método não precisa refazer o curso. Realmente é só entender um pouquinho e colocar em prática essas variáveis com as cartelas, né? E os tecidos. Exatamente. Lembrar que o processo, ele é o mesmo. A única diferença é o resultado que você teria e não encontraria o resultado perfeito. Com o método de 16, a gente tem esse resultado que a cliente consegue perceber, além dessas cores mais coerentes, né? A gente não usa também nas cartelas o verniz, que eu acho que é uma coisa que atrapalha, porque se quiser usar brilho, tudo bem. Nem das cartelas vivas, porque eu acho que é importante separar. Inclusive, a gente não usa o nome brilhante, porque eu acho que ele remete muito ao brilho. E, de fato, se a pessoa quiser usar brilho, ela pode. Mas ela pode usar uma cor viva, sem o brilho, e que ainda assim ela está na cartela. Então, eu via muito essa dificuldade de que pessoas que não gostavam do brilho, por questão de estilo, mesmo tendo harmonia, olhava aquele brilho todo e às vezes não conseguia se visualizar, se identificar tanto com a cartela. E de fato não é obrigada a usar brilho, ela pode usar se quiser. Então a gente coloca, até para ter uma comparação muito clara, uma cor suave, e aí ele pega a mesma cartela ali numa versão mais viva e vai vendo, isso é cor viva. Isso é cor suave. E aí vai ficando um pouco mais claro. Então, a gente tem essas nuances, assim, porque tudo que vem para agregar, a gente quis incluir ali. Que legal. E você também tem os cards de cores que você faz com os clientes. Que eu também faço aqui. Que, por exemplo, o que eu acho que é importante no processo de coloração. O cliente, ele sabe a cartela, mas ele precisa entender a cartela dele, né? Porque não é só sair aqui, você é isso. Então, eu faço, né, os exercícios com os cards de temperatura. Você também tem, né? Exatamente. Vamos ver os cards da Paula? Vamos ver também. Olha lá. Então, a gente começa sempre... Primeiro, eu sempre começo pelo círculo. Tá bom. Então, a partir do círculo, eu explico como que aconteceu essa divisão de cores quentes e frias que vão para cada cartela. Você fala isso? Em todos os atendimentos. Então, eu começo depois de ter feito, né? Eu gosto muito de explicar antes da análise o que vai acontecer, para a pessoa saber. Já falo dessa ideia dos métodos de 12 e que eu trabalho com 16. A cliente já fica ciente de tudo isso antes mesmo de a análise acontecer, de todos os passos. Depois que a gente tem um resultado em mãos, quando a gente fala em claro e escuro, mais fácil, mais intuitivo. Vivo, suave, quando ela vai vendo ali as cartelas, ela entende o que é a cor muito viva, o que é a cor muito suave e o que é a cor média também que existe ali no meio do caminho, que às vezes transita um pouquinho. E aí no quente e frio é a parte mais difícil, porque é um conhecimento que ela não tem. Então eu gosto de trazer o círculo cromático, que é de onde vieram todas as cores das nossas cartelas, para mostrar essa divisão. Então, aqui o lado quente, o lado frio, o rosa já tá do lado frio, então ele já é da cartela fria,
Pra pessoa da cartela quente pegar um rosa, ela vai jogar pro outro lado, é onde vem o vermelho. Então, é um rosa que dá dúvida se ele é rosa ou ele não é. Ele é meio laranja, meio coral. Então, tudo isso eu explico antes. Né? Essas nuances todas aparecem aqui no círculo. E aí, depois, sim, a gente vai pra parte do card de cor, que é pra cliente testar um pouco mais como identificar. Você coloca ali o círculo, um pedaço do círculo nos cards. Exatamente, aí dá legal. pra relembrar. Então, inclusive, a consultora que compra, ela consegue ter essa informação super clara. Então, coloco ali. Então, vamos testar. Já explicamos tudo. Gosto também de deixar a última página da cartela que tem as informações. Eu digo, vou deixar essa colinha aqui pra lembrar quais são as suas características. Então, no caso do verde, coloco todos os verdes na mesa e peço pra separar. Separar primeiro quente e frio, que é o mais difícil. Ok, entre os frios, a cartela é mais escura e suave, qual que encaixa aqui? Encaixa só um, às vezes encaixa um, às vezes tem mais opções. E aí eu gosto também de poder explicar pra cliente que esse aqui tá quase, né? Tá perto ali, mas não tá muito. Tá então, chegando. Isso, até pra ela saber que não é assim, as cores ou estão ou não estão. Às vezes tá pertinho, ainda dá pra usar. É o que eu falo. Ou tá muito distante. E até ensinar também a sair da cartela. E se quisesse usar um verde mais quente, qual desses aqui vai ser melhor? Esse aqui vai ser melhor. Esse aqui é o pior, porque aí ele fica totalmente oposto de todas as características. Então, a cliente vai entendendo e vai deixando tudo isso mais leve. Que eu acho que é o nosso maior objetivo, assim. Todo mundo já entendeu a importância de ter a cartela, de ter essa informação, mas na hora de usar ainda tem essa dúvida. As dúvidas. E as clientes às vezes ficam muito reféns, né? E o que eu falo aqui, nem nada é, tipo, que nem preto, que tá no episódio, né, anterior. Nossa, eu não tenho preto nunca mais. Isso não existe, né, Paula? Você não tem preto, né, assim, teoricamente. Mas você usa, não usa? Uso preto, com uma jaqueta preta aqui. Aí, ó, viu? A Paula com essa jaquetinha preta. Então, que mulher que não vai usar preto, pelo amor de Deus? E eu sempre digo, o preto as pessoas não se sentem errando, sendo bem sincera, né? Então, eu não uso certas cores que distanciam muito da minha cartela. Mas algumas a gente consegue abrir. Consegue. Abrir mão. Inclusive, quando a gente olha aqui, essas são exatamente as características. Então, o que eu costumo explicar para a cliente são 3 características que foram identificadas. Se você seguir 2, ainda tá bom. 3, tá perfeito. Uma já tá começando a ficar mais distante do que próximo. Ou completamente oposto, ruim também. Então, essa questão da tabelinha ali ajuda. Minha cartela é verão vivo, mas eu gosto de cor escura. Tudo bem, então vai pra escura, mas mantém o vivo. E o frio. Da importância. Eu sempre falo, pensa no sobrenome da sua cartela. Não, e mesmo que a pessoa... mas eu não gosto do vivo, que é a minha cartela verão vivo. Gosto de cor suave. Então então vai no suave, mas mantém os outros 2. Segura alguma coisa ali pra ficar um pouquinho mais próximo. Segura a maioria, que são 2 de 3. Então, isso aqui sempre vai ajudar. Então, mesmo que a pessoa não queira seguir a cartela, ela vai saber a melhor escolha. Cheguei na loja, gostei da blusa. Não tem nada da minha cartela. Eu vou saber aquela que aproxima um pouquinho mais e vai fazer depois com que eu me sinta melhor. Porque, no fim, é isso. Não é que... Eu gosto de falar disso também, assim. Ao contrário do que muita gente fala de questão de olheiras, de manchas. Eu acho que a gente percebe, sim, isso na análise. Porque a gente tá ali sem maquiagem. A gente tá olhando fixamente. Tá no espelho. Tá comparando. E quando a gente tá no dia a dia, a gente não vai ver esse efeito de... A gente pode ver a falta de harmonia. Mas a gente não vai ver que apareceu olheira se eu botei um brinco errado. Eu acho que daí se cria um pânico ao redor disso, como se eu errar, parece que tá todo mundo vendo, que eu vou estar péssima. As pessoas veem a totalidade, na real. E assim, o legal da cartela se a pessoa não sabe a sua cartela, ela tá usando aquela cor, achando que tá arrasando, e existe cor muito melhor. Então, a cartela vai te dar essa noção de isso aqui é melhor. Se eu quiser não ficar no meu melhor hoje, tá tudo bem. Eu vou fazer uma outra escolha. Acho que o principal de tudo é ter essa consciência. Nas suas cartelas tem aquela parte, agora eu não tô lembrada, das cores que evitar? Alguma coisa você coloca ou não? Não coloco cor pra evitar, mas explico que tudo que tá no extremo oposto do que tá marcado ali nessa tabelinha, ele vai ser o que não vai ser o ideal. Isso. Tá. Mas a gente coloca essa cartela meio próxima de que mantém 2 com o sobrenome da cartela. Isso a gente coloca. E como que você vê, assim, na verdade, o mercado de coloração pessoal hoje em dia? Assim, eu fiz uma pergunta aqui, até a Paula, a gente conversou.
para falar um pouquinho sobre o futuro da coloração pessoal, o que ela acredita, mas pensando no que está acontecendo hoje e até mesmo porque as redes sociais ajudam a propagar muita coisa, né? Como é que você tem lidado, assim, não só como você consultora, mas com as suas clientes, com o que está acontecendo de viralização, de efeito, porque a gente vê muito esse negócio de passou, muda até atrás da pessoa. Não sei se as pessoas percebem isso, mas até o fundo, a parede da pessoa muda, né? O que você está pensando? O que você acha sobre isso? Eu acho que acho que tem muito espaço na área da consultoria e tem vários vieses aí que cada consultora vai procurar. Realmente, eu acho que tem quando a pessoa procura uma coloração, e aí falando dessa questão de vídeos que dão uma diferença brusca, eu costumo preparar... Mas pergunta também? Costumo preparar a cliente antes da análise. Eu falo, olha, às vezes o efeito é detalhe, às vezes é super visível, mas a gente vai chegar no resultado de qualquer forma. Explico também que, às vezes, a cliente quer filmar, falo, às vezes não vai ser a mesma coisa. Não, tá? Inclusive, até já recebi relatos de clientes que fizeram sua cartela, acompanharam, adoraram, tudo certo. Mas, Paula, eu fui gravar aqui um vídeo e eu botei a minha cor, que era lilás, que ela era verão, e não ficou tão bom quanto quando eu coloquei um preto para gravar um vídeo. E sim, isso acontece, porque não é a mesma questão da vida real, né? A cor vai compensar, a luz vai compensar, como tá escuro, o restante vai ficar claro, e isso não invalida uma análise. Exatamente. Acho que, assim, no fim das contas, iluminação conta muito para vídeo. Então, às vezes, assim, cor certa, cor errada, né? Vai ter outras questões, mas a gente tá falando de algo que é maquiagem, que é cabelo, que não vai ter essa variação, e com certeza vai ser melhor quando a gente seguir a cartela, vai trazer essa harmonia, a gente começa a usar, se sentir bem. Então, são muitas nuances, mas eu sempre preparo a cliente antes, né, para que ela saiba o que esperar. Acho que isso é bem importante. A conversa antes da análise é importantíssimo. É importante, e ainda tem, assim, essas coisas que estão viralizando sobre fazer coloração pessoal no chat GPT. Pelo amor de Deus, gente, foi o que a Paula acabou de mencionar. A iluminação, a foto que você vai tirar e você vai colocar ali, não é a mesma coisa do que de forma presencial, o que vai fazer aquela leitura. Nada substitui, graças a Deus, né, o olhar, né, do humano. E eu acho que se você tirar a mesma foto, às vezes, no mesmo local, às vezes em determinados períodos do dia, aquela foto ela vai sair com cor diferente, não vai? E digo mais, quando eu faço análises de clientes, descobrimos a cartela, tá tudo certo. No final, eu quero tirar uma foto da pessoa com a cartela. Às vezes eu olho e falo, olha como está diferente. Eu daria outra cartela se fosse essa foto. Mas eu tô te vendo pessoalmente, eu sei que não é assim. Deixa eu já editar a imagem aqui pra eu colocar exatamente o tom da tua pele que eu vejo aqui. Porque a foto sai diferente. Sai diferente. Então, realmente, assim... Ou, olhar a foto de uma cliente no WhatsApp, depois de ter feito a análise, às vezes eu olho e falo, nossa, parece outra pessoa com outra análise. Então, foto muda muito, não é confiável. E a análise é o tipo de coisa que a gente faz uma vez na vida. Que a gente consiga confiar no resultado, porque a gente vai basear as próximas escolhas nisso. E a gente precisa de uma opinião que não seja, né, tendenciosa como a nossa, porque às vezes gosto vai influenciar, estilo vai influenciar. Então, a gente precisa de um olhar de um profissional mesmo, para poder fazer essa separação e ter essa informação. Então, a gente fala muito aqui que a segurança que a gente passa para cliente é importante. E é isso, às vezes até uma outra polêmica, né, de análise online e tal. Às vezes a pessoa recebe aquele resultado e ela não viu, ela não acompanhou, ela não olhou no espelho, ela não entendeu. Vamos supor que seja o resultado correto, chegou no mesmo resultado. Às vezes acontece de dar certo. Mas e aí? Ela conseguiu confiar? Ela percebeu a diferença? Ela entendeu? Ela viu aquele efeito das cores? Porque em foto não é a mesma coisa. Então, acho que... Às vezes pode dar bom, às vezes dá muito ruim. Já refiz análises que estavam completamente erradas no online. Muitas aqui, passa muita gente. Porque o pessoal tem a dúvida, vou ali, vou pra confiar numa pessoa que tem realmente os tecidos e tal. E eu tenho cuidado aqui da sala também, uma coisa que você, assim, você falou do cuidado, tudo que a gente tem que ter. Aqui na sala eu tomei o cuidado de deixar a parede neutra também, e as luzes do teto eu troquei todas, porque eu acho que isso também interfere, e assim, com os parâmetros corretos, porque às vezes quando você vai na casa da cliente, eu não sei se você já percebeu, mas às vezes a parede da casa às vezes é meio alaranjada, né, a varanda, aí você vamos lá na varanda fazer na luz natural. Gente, aqui, nós como consultoras, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Sim, porque muda mesmo a percepção que a gente tem, assim como uma foto muda. Já atendi também em locais que na teoria estavam com uma luz correta, e eles estavam
Na verdade, amarelando muito, porque eu acho que, por mais que a gente tenha parâmetros aí pra levar em conta, o que mais vale estou me olhando aqui e eu tô vendo a mesma luz que eu vejo naturalmente. Naturalmente. Porque boa. já aconteceu. E aí eu dei uma ajustada, eu usei uma outra luz, fiz da maneira que eu acreditava, porque quando a gente olhava, até como eu compartilhei com o cliente, olha só, aqui eu te vejo de uma cor, aqui eu te vejo de outra. Isso aqui tá mais natural. Então, realmente, é fácil ter essas nuances e levar para um resultado errado. Então, por isso que a gente tem que fazer análise com alguém que a gente confie, que vai confiar no resultado, vai acompanhar, vai ter essa segurança para poder usar depois e gostar. Até porque, às vezes, não sai a cartela que a pessoa espera. Então, confiar é importantíssimo. Exatamente. Às vezes, ela tem muito se acontece, que ela chega achando que é o inverno, que é o que mais dá, né? Aí a pessoa é o outono e às vezes ela se decepciona, mas vai da consultora explicar, entender, né? Para cliente entender, né, o porquê daquilo. E foi o que a Paula falou, tem todo um passo a passo dentro de um atendimento. O meu atendimento geralmente dura umas 2 horas de coloração, 1h30 a 2 horas, depende do que a cliente também traz de maquiagem, porque eu gosto de fazer uma análise, você faz também análise de make? Eu acho legal a cliente trazer para alfabetizar, olha, né, um blush, um batom para mostrar e tudo, algo né? que eu acho muito curioso às vezes a pessoa traz um batom, mas eu adoro esse batom. Aí eu depois da análise passa de novo e fala, realmente eu acho que não tá tão bom. Eu acho que a análise é muito legal pra trazer um novo critério. Tem coisas que, a gente vai continuar gostando, assim, né? Mas que surge uma percepção diferente pra todas as cores, isso é muito legal. Então, muita gente acontece mais pra mim o contrário, a pessoa querer ser outono e na verdade ela ser o inverno. Então, por gostar às vezes de uma coisa mais discreta, eu não uso muita cor e parece que o outono é mais fácil, sabe? Acho que é porque você é outono e as clientes já admiram o seu estilo. Pode ser também. Quer ser outono, que nem você. E aqui chega a pessoa achando que quer ser inverno. Aí ela, eu sou outono, outra. Pode ser também, que já tá familiarizada com você, os com suas looks, cores. com o estilo. Com certeza. Mas maquiagem, no geral, as pessoas costumam acertar um pouquinho mais quando é assim, batom preferido, né? Eu acho que batom é bem mais fácil de a pessoa colocar e ver se tá bom ou não tá. Não tem como, o batom é uma coisa mais difícil. Tá diretamente no rosto. Não, é um pigmento forte até ali, né, no caso, né? E as mechas coloridas, como é que você faz? Você, dentro desse método das 16, muda alguma coisa ou não? Assim, como a indicação de mechas, como é que você faz? Então, como a gente segue ali as características da cartela, que é a profundidade, intensidade, especialmente intensidade e temperatura, porque a profundidade também vai muito, né, do contraste da pessoa, eu sugiro basicamente repetindo esse resultado. Então, o que a gente descobriu aqui, verão vivo, a gente vai ter um resultado de mechas mais frias e mais vivas. Inclusive, a gente coloca na cartela essa informação, mas junto com isso coloca, avalie contraste com a sua consultora, porque eu acho muito complicado quando tem cores na cartela para indicar a cor de cabelo, porque a gente sabe que a cor em cabelo não é a mesma que a cor num papel. Não. Ou a cliente que tem um contraste totalmente diferente, de repente ter aquela informação na cartela, já vi isso acontecer, de pessoas levarem no salão e dizer essa cor do cabelo que está aqui, e não ser a ideal. Então é uma coisa que precisa de uma análise para saber qual é a textura desse cabelo, para como essa mecha pode aparecer, qual o contraste da pessoa. Como vai abrir, né, o cabelo. Tudo isso precisa para a pessoa realmente poder visualizar, mas adoro fazer essa indicação, é uma das minhas partes preferidas, porque muda muito, assim, né? Tem muita cartela que precisa de uma mudança. Sim. O natural funciona, mas às vezes dá para dar uma melhorada. Não, com certeza, não. E pensando, você fala, só um parênteses antes de fazer a pergunta do futuro da consultoria de imagem para Paula, essa parte do online que você falou, o que eu mais acredito é o contraste. Porque o contraste, realmente, se eu tô atendendo uma cliente que, sei lá, porque às vezes eu atendo bastante online, como você, e às vezes a cliente ainda não fez a coloração, assim, a depender até a gente ver a questão do contraste, porque é só deixar a foto em preto e branco, tira a saturação e tudo mais, e isso é um resultado mais preciso, né? Sim, é algo mais fácil, porque é uma foto em preto e branco, mas... Já ajuda pra fazer algum look. Sim, a profundidade e tudo, mas não é realmente tão personalizado, mas eu acho que é uma das partes da coloração que acho que no online é o contraste ali que funcionaria, pelo menos, né? E pensando na questão do futuro, o que você, assim, acredita que está por vir para a coloração pessoal? Porque, assim, é um mercado recente e a gente tem muito para caminhar ainda, né? O que você vê?
Eu acho que agora, em questão de 16 cartelas, estamos bem servidas, não vamos evoluir mais nesse quesito, porque qualquer resultado está abrangido ali, então acho que chegamos no melhor cenário Possível pra em você. quantidade de cartelas. Mas onde eu vejo que tem muito para evoluir, eu acho que a gente também acaba entrando numa bolha ali, né, da forma que eu falo sobre coloração, e aí se identifica quem pensa de uma forma parecida, mas quando a gente sai um pouquinho da bolha entre consultoras, dá pra ver que realmente tem consultora que trabalha de formas muito diferentes, que trazem muito um pode, não pode, seja para estilo ou seja para coloração. Então, é sempre importante que as pessoas procurem, né, pessoas que se identifiquem, mas eu acredito que o futuro ele vai ser principalmente colocar a cliente no centro. Ela precisa saber aplicar, não é sobre nós sabermos o resultado, é ela saber aplicar, saber o que fazer com essa informação, porque como eu disse, muita gente sabe sua cartela, mas nem todo mundo vai saber usar, nem todo mundo tem essa informação ou leva com leveza. Então, eu acho que a gente chegou num momento que muita gente sabe a cartela, né, numa tendência de comportamento. É verdade. Chegamos num topo e acho que a gente está caminhando agora para esse meio do caminho, que é saber a cartela, mas ter uma leveza na hora de aplicar. E aí, quanto mais nós tivermos materiais didáticos como esses que nós criamos no PS Estilo, quanto mais a gente tiver materiais que ajudam mesmo a cliente a entender e aplicar da melhor forma que funciona para o estilo, adaptar para o estilo também, isso é importante. Não é como se todas as pessoas que fossem verão suave tivessem no mesmo armário, que às vezes dá a impressão que todo mundo vai ter o mesmo armário, mas tem muita nuance de estilo ali, de gosto dentro da cartela, que é possível fazer. Até sair da cartela a gente aprende. Então, acho que o foco, a partir daqui, é usar essa cartela com mais leveza, com mais consciência, mas sem se cobrar ou mais achar empatia. que isso tá errado. Exatamente, mais empatia com você e o consultor com o cliente, né? Olhar mais para o cliente e não tanto para o ego da questão da consultoria de imagem, né? Eu acho que realmente o futuro é esse, não só para coloração, né? Mas para estilo e para tantas outras coisas. Nossa, foi incrível a sua fala, porque realmente se conecta com o primeiro episódio, que foi o Arlindo, que veio aqui e falou muito sobre essa empatia com o cliente, né? Para a gente realmente deixar ele no centro e entender, né, realmente as suas necessidades e trazer o melhor para ele. Então, assim, quanto mais a gente personaliza, mais o mercado ganha, não é? Sim. Né? Como você fez. E na parte de estilo, a gente tem visto muito também um caminho contrário. Ainda chegam muitas perguntas para mim, tanto de posso usar a cor ou não relacionada à coloração, que aí eu vejo que a pessoa não teve a informação da forma que eu acredito, mas também da parte de estilo, como se a consultora estivesse num lugar acima e soubesse o que é correto, o que é elegante, o que se deve usar ou não se deve. Então, outro dia me perguntaram, Paulo, o que você acha das estampas da Farm? Vejo muitas consultoras condenando. Eu falei, na verdade, não tenho que achar nada. Se for o seu estilo, eu vou te indicar com o maior prazer, se fizer sentido no seu armário. Exatamente. E, inclusive, se for para sair fora da cartela, se fizer sentido, também vou indicar com o maior prazer. Uma intenção de imagem. Com certeza. Então, acho que tem acontecido isso, mas naturalmente as pessoas vão se identificando e vão se reeducando, vamos dizer assim, a levar isso com mais leveza. Acho que a gente saiu ali de um lugar onde ninguém falava de estilo, todo mundo usava e pensava, até agora conseguir esse meio termo de pensar sobre estilo, mas adequar as minhas necessidades ao meu gosto e não achando que existe só uma maneira certa. Sim, perfeito. E acho que o recado assim, final que a gente deixa aqui, e que a Paula falou recentemente, agora há pouco, é que realmente a gente não está invalidando o outro método. E, tipo, eu acredito que o método, ele já existe, na verdade. O método que a gente trabalha, hoje em dia que eu trabalho, ele já aceita a variável. Então, só falta realmente aquele papel, não é, Paulo? Eu acho que é isso que você também via, né? Para o cliente entender e visualizar. Porque se você fala de variável, realmente você precisa entregar algo e a gente acredita muito nos profissionais que existem no mercado, a gente gosta muito deles e a gente espera que tudo evolua para o cliente, não é? Exatamente. O melhor para o cliente. Muito obrigada, viu, Paulo? Eu adorei ter você aqui comigo. Quero te dar mais um presentinho, posso? Muito obrigada, é um prazer. Aqui, ó, da Relufuô, que trabalha com coloração pessoal. São joias em resina. E ela faz, na verdade, por cores. E ela gosta muito, às vezes, de trabalhar só com, às vezes, só verão, outono, inverno, que acho que é legal, que vai
abrir para cores assim, né? Para todos. Eu escolhi mais minimalistas, que eu sei que você não é tão assim, Lindo. né? Esse é um roxinho, tem mais um que eu acho que é tem mais um aí, ó. Verdade. Tem um begezinho, uma cor de outono suave, mas a Renata, assim, é até legal para trabalhar no método das 16 estações, porque ela é arquiteta e ela consegue misturar os pigmentos, ela consegue chegar na cor ideal para o cliente. Isso é muito legal para indicar, né? Com certeza. Dependendo do formato e tudo mais, né? A consultora pode indicar. E eu só vou falar, muito obrigada. Imagina! E falando só um pouquinho da Helofo, é a marca criada de forma despretensiosa pela Renata, que é o nome dela, Renata Helofo. Renata Luísa Furlan de Oliveira, nos fundos do seu escritório de arquitetura em Ribeirão Preto, em 2013. E o nome da marca são as iniciais do seu nome, como eu disse, que sempre foi apaixonada pelo trabalho manual e foi autodidata no trabalho com resina. E esse trabalho perdurou como um hobby por muito tempo, né? Então, em 2015, ela se mudou para São Paulo. Em 2018, ela começou a confeccionar as peças nas cores das cartelas de coloração. E após fazer o seu teste comigo, aí ela começou a abrir para as cartelas das estações, o expandido. E hoje ela está de volta aqui na cidade natal, né? Está de volta na cidade natal de Ribeirão Preto, mas você pode acessar a loja e personalizar suas peças e escolher o melhor modelo, as cores, o acabamento, e ela envia para todo o Brasil, tá bom? Renata, muito obrigada por enviar a peça para Paula aqui de outono. Eu escolhi outono suave para você, viu? Perfeito. E eu tô muito feliz com a sua vindo até aqui. Muito obrigada mesmo por disponibilizar seu tempo. Como eu disse, te admiro e espero que as pessoas consigam aí abrir um pouquinho a mente e ver que não tem nada de errado do método que a gente está trabalhando. O método tá certo. É só, às vezes, uma atualização que a gente está trazendo aí para o cliente para melhorar para ele mesmo, né? Exatamente. Esse é o nosso foco. Tornar tudo mais prático, mais leve, mais didático, para que a experiência seja melhor. Tanto para a consultora oferecer um melhor serviço, que é a nossa intenção, quanto para o cliente receber algo mais coerente, mais didático, que ele consiga aplicar com mais facilidade, porque no fim o que nos importa é isso, né? Que o cliente saia feliz com sua cartela, entendendo, satisfeito com o atendimento, com as explicações que ele teve. E realmente é isso. Não estamos inventando nada que já não exista, uma falta aqui. Quem atende qualquer consultora que tem experiência sabe que essa falta estava ali escondidinha e a gente tinha que ficar dando jeitinhos, né, para poder entregar a cartela, fazer algumas ressalvas, mas agora a gente não precisa mais com esse material. Ai, Paula, muito obrigada, viu? Adorei. E para quem quiser seguir a Paula, que ainda não segue, como eu disse, vou deixar tudo aqui na descrição, mas acho que é @Paula Salvador, né? Isso mesmo. É isso mesmo, tá bom, Paula? Muito obrigada, Muito obrigada pelo convite, Bruno. Adorei o papo. Acho que foi muito enriquecedor mesmo. Foi ótimo. Tanto para consultoras como para clientes. Acho que é sempre legal a gente se atualizar e trocar sobre isso, principalmente com profissionais que casam mesmo com a maneira que a gente acredita de trabalho. Então foi um prazer. Foi um prazer, o prazer foi todo meu, viu? Sinta-se à vontade para voltar quando você quiser, tá bom? Depois traz as cartelinhas, tá bom? Um beijo, gente. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau.